Eu sou Mara Perpétua, atuo como artista e sou professora de arte da Rede Pública de Ensino. Hoje eu estou aqui no Museu Vale. É um espaço que está em suspensão, aguardando que passe esse período para que a gente possa vivenciar aqui o espaço e as proposições de arte, né? Um processo mesmo, né, de aproximação e de reconhecimento desse espaço como espaço de cultura, patrimônio e arte. Um espaço que durante 2 décadas recebeu proposições de diferentes artistas que tomaram esse espaço em um campo ampliado. Assim, nós podemos pensá-lo como um espaço em constante movimento e transformação. O Museu Vale está localizado em Vila Velha, no Espírito Santo. Possui um contexto muito específico e impactante, e por inúmeras vezes esse contexto foi considerado pelos artistas convidados, que passaram a integrá-lo em seus trabalhos. A paisagem ao redor, né, que nos remete ao outro lado da cidade de Vitória, a Baía de Vitória, o porto, o pier, as comunidades e o prédio em si, o galpão de exposições temporárias, que tem o passado, a história impregnada nas paredes da edificação. E hoje, o galpão transformado em um grande suporte para os projetos de arte. O tempo e o espaço como elementos essenciais na composição das narrativas artísticas aqui no Museu Vale. Então, esses elementos, eles aparecem nas instalações, e a gente pode pensar em instalação como uma intervenção que o artista faz reconhecendo o espaço, o chão, né, as paredes, o teto, e onde ele pensa no espaço, né? Reconhece o espaço e com todos esses elementos que ele carrega, né? E no site específico também, que aí existe essa compreensão desses elementos, mas mais do que isso, o artista, ele compõe sua obra pensando exatamente nesse lugar, né? Esse lugar é o seu lugar de pensamento, de questões, assim, que questões esse lugar traz, apresenta, né? Então, é muito mais do que arquitetura, muito mais, né, do que as paredes, do que o chão, mas é muito pensado nesse lugar. E tanto que a exposição, se ela sai daqui, se ela muda, se ela se desloca desse lugar, ela muitas vezes perde o sentido, porque o site específico pensa nesse lugar, nessa história, nessa cultura que existe aqui, né, nesse espaço. Então, nesse espaço, as proposições de arte, eles pontuam o exercício de construção desses dois elementos, o espaço e o tempo. E são esses dois elementos que eles articulados, que eles fazem a transformação desse espaço. A cada exposição é um novo espaço. Sou Neuza Mendes, sou curadora de arte, estou aqui a convite do Ronaldo Barbosa, que é o diretor do Museu Vale, e para falar um pouco sobre curadoria, né? Curadoria é um processo, né? Um processo onde você traz para o espaço a obra, instala. Eu costumo dizer que é um texto no espaço, e essa construção ela é feita junto e colado no artista. O curador não é um artista, mas ele busca, através das obras do artista, abrir campos de sentido. Quando você trabalha com um grupo de artistas, você tem ali uma questão que norteia e a junção de todos os artistas. É preciso que essas obras elas reverberem aquele conceito, aquela questão, aquilo que está sendo posto, né? Necessariamente, e nunca é uma ilustração daquilo. Então, você busca na obra do artista as questões que estão sendo colocadas dentro do contexto e que todos ali junto recuam, né, essa questão. A outra forma curatorial, que é quando você trabalha também com um artista único, né, e essa é uma prática que eu desenvolvo há muitos anos, porque me interessa muito a pesquisa
e a pesquisa parte de uma presença, ou seja, de um conhecimento da obra do artista. Para isso, você tem, eu costumo dizer também que você está colado no artista. Você busca através da prática do dia a dia, do percurso da obra dele, do caminho que ele faz, não é? Achar questões que vão nortear a exposição. Né? Acompanho alguns artistas ao longo desses 40 anos, são artistas que me interessam pelas hipóteses, pelas questões que levantam, e essas questões, é bom que se diga também que a arte contemporânea, ela perdeu os limites que toda a arte, o impressionismo, toda a história vem trazendo uma discussão dentro de uma questão específica. A arte contemporânea, ela parte para a questão individual. Então, são questões únicas que reverbera no outro, né? Nós encontramos no mundo inteiro, como hoje é muito sobre muito a prática, né? E também a falta da questão de pertencimento, de historiografia, de gênero, de racismo, porque na verdade a arte é a vida, então tudo reverbera. O que eu acho também importante frisar, que essa presença do curador, para mim a palavra presença se traduz no conhecimento. Ele precisa estar de tal forma muito claro, porque é ele também, com o artista em primeiro lugar, que vai disponibilizar esse texto para que o visitante veja, né? Você também ficar muito claro que você não é dono da verdade, você traz um texto, né? Um texto no espaço, e esse texto é carregado de sentido. E o visitante, quando visita também, ele tem uma outra conotação, tem outra história sobre a exposição. E como isso se coadunam, né? É muito importante que a educação, que eu acho educador, além do conhecimento que ele tem a escuta. Para mim, a curadoria é uma escuta como travessia. Assim como eu tenho que ouvir, né? Aquilo que o percurso do artista no espaço, quando a exposição está lançada no espaço, ele tem esse campo muito mais ampliado, né? Então, eu costumo dizer que a curadoria é uma escuta como percurso. E nós selecionamos 5 exposições, né, imagens, registros, textos, vídeos, tudo que a gente tinha assim, dessas exposições para apresentar, né, como exemplo, como reflexão assim, desse espaço em transformação e dessa relação espaço-tempo. Alguns dessas exposições, né, que a gente selecionou, eu participei do educativo, eu fiz parte do educativo, e foi assim uma experiência muito bacana, né? Porque eu pude fazer de fato um mergulho nesse espaço, né? Então entender como que funciona isso, né? Todas as etapas de construção de uma exposição, até o momento em que ela se abre para o público, né? E aí ela se completa com essa entrada, né, desse sujeito que circula por esse espaço. Então, a primeira exposição é Camire, do artista Nelson Félix. Eu gostaria de chamar a atenção para os aspectos perceptivos, assim, no que se refere ao espaço e ao tempo e à subjetividade, assim, nesses trabalhos, né? Então, essa exposição Camire é um exemplo fantástico da proposta em site específico. Camire é o nome de uma aldeia na Bolívia e o artista relacionou as localidades de Camire e a cidade de Vila Velha. E essa relação se deu pela via da latitude, em 23 graus, posicionando-as geograficamente no globo terrestre. Então, esse registro está no catálogo da exposição, onde o artista apresenta 2 fotografias que sinalizam seu posicionamento geográfico. Nelson Félix com os pés fixados nesses 2 pontos diferentes, né, do planeta. Ao mesmo tempo, com essas imagens, ele explicita esse deslocamento, né, esse deslocamento realizado de Camire para Vila Velha, né? É muito interessante, assim, porque
uma outra relação que o artista cria e que eu penso que ser fundamental é a relação também com o Porto de Vitória. Uma relação criada a partir da escala, que é portuária, né? A grande dimensão, o peso e os materiais usados. Ele trouxe para dentro do galpão esculturas enormes de mármore branco, com acabamento em polimento assim, impecável, e as vigas, né? As barras de ferro. E acaba que se contrapõe assim, esses dois materiais aqui dentro, né? E ele fez intervenções também no próprio espaço, né, no prédio, e criou aberturas na parede do prédio, do edifício. Né? É como se a escultura transbordasse, rompendo o próprio limite imposto pela arquitetura. Provocou a interrupção da circulação corporal, criando umas fendas para o olhar. Então, na medida em que o corpo se deslocava no espaço, as esculturas iam surgindo e desaparecendo, lentamente de um espaço para o outro, e sempre a partir do movimento corpóreo do público, né? E esse é um exemplo de Site Specific, uma exposição que considerou a arquitetura e o mapeamento do lugar geográfico, como o chão do planeta, né? Elementos fundamentais na construção dessa exposição. É a segunda exposição e merece que a gente comente, relate, né, como que foi o projeto expositivo, é a exposição 2020. Né? E essa exposição, ela partiu de uma seleção de 20 artistas de diferentes locais do Espírito Santo, né? Reconhecendo esse território, né? O estado do Espírito Santo com locais muito diferentes, áreas mais urbanas, outras com características mais rurais, né? E essa diversidade esteve presente na exposição 2020. Eu penso que essa exposição ela teve uma marca da curadoria muito forte, né? Uma curadoria que passou pela pesquisa, pela seleção, pela visitas em ateliês, diálogo entre as obras. Então, assim, ela considerou desde desse projeto inicial, né, de seleção desses artistas, a própria montagem, né, considerando a circulação do público e a dimensão dos trabalhos. Então, tem obras que chamavam para se ver de perto, então para essa aproximação corporal mesmo, para chegar perto, para ver os detalhes, as sutilezas, e outros trabalhos que não, né? Outros trabalhos que propuseram um distanciamento para se ver melhor. Então, chegar para trás, né? Se relacionar com essa obra de uma outra forma. Então, isso tudo foi pensado e articulado dentro da exposição. Essa estratégia é muito importante assim, para pensar na circulação do público e na relação desse público com a própria obra. Né? Essa estratégia também é muito interessante, né, de tentar fazer uma relação do externo com o interno na área do museu. Então, um trabalho na parte externa, onde nós éramos tomados, né, pelo espaço, na medida que entramos primeiro com os pés e depois com o corpo inteiro. Né? E nesse momento passamos a ser um elemento que finalmente completávamos a obra e dávamos a ela um movimento constante ao entrar ou sair do espaço expositivo. Esse vai e vem do público, né? Um movimento contínuo que se relaciona com a cidade, com o porto, com o mar, com o movimento eterno das coisas. A terceira exposição, que vale a pena também a gente conversar sobre ela, né, que marca esse espaço assim, de uma forma muito contundente, assim, é uma exposição Anticorpos, dos irmãos Campana. Né? E essa exposição ela traz um recorte curatorial muito interessante, pensando num tempo, num determinado período, num ano que vai de 1989 a 2009, trabalhos, produção desse período. O trabalho dos irmãos Campana, eles trouxeram à tona as discussões em torno das fronteiras entre arte e designer, usando uma grande diversidade de materiais, algodão, plástico, cobre, retalhos coloridos e objetos já manufaturados, né? Muitos deles já trazendo uma forte carga cultural, né? E operando com esses materiais de formas muito diferentes, assim, com entrelace, costura, colagem, empilhamento. O projeto expositivo ele foi construído a partir da criação de ambientes menores, quase que nichos, relacionando as propostas criativas e temáticas, com o uso da cor e da marcenaria.
a circulação se fazia por entre os ambientes, né, produzindo também um diálogo entre eles, deixando possível observar peça por peça, detalhes de encaixes, costuras e cada material usado. O espaço ele foi pensado para a aproximação e o tempo de observação para a fruição. Então, uma exposição produzida em 2007, que é muito relevante e que usou esse espaço de maneira sensacional, é o trabalho da Regina Silveira, Ficções. A artista ela recriou o espaço, dividindo em 3 momentos distintos. Ela usa os procedimentos da indústria e da tecnologia visual, mas tendo o céu, as nuvens, as estrelas, o tempo, né, dia e noite, sempre como uma questão. Assim, ela traz esses elementos, né, e recria o espaço a partir deles, né, mas sempre marcado pela iluminação, né, e essa presença e ausência da luz, intervindo no teto, na parede, no chão. E o público foi convidado a estar entre o ar, o tempo, o espaço, e a provocação para o movimento corporal e visual, gerando uma certa instabilidade corpórea, né? E aí o que estava externo, o céu, né, ele passa para o interno. E nós ficamos assim, quase que entre nuvens. E mais uma contraposição, né? O céu no chão, né? Que é uma questão também muito interessante, assim, que a participação do público foi muito intensa, né? De você ter esse contraponto, assim, um céu que você pisa, né? Que você coloca os pés, né? A 5ª exposição, que é muito diferente de todas as outras, a gente pode citar o fotógrafo Walter Firmo, em que trouxe suas fotografias para esse espaço. E com as fotografias ele traz um diálogo intenso assim, com a diversidade cultural brasileira. São retratos, né? Retratos de pessoas comuns, anônimas e outras pessoas de reconhecimento nacional, em que foram retratadas também em contextos assim, muito particulares, né? E que a gente reconhecia essas pessoas, né? E dialogava com elas, enfim. Essas pessoas muitas vezes eram retratadas em momentos de intimidade mesmo, né? E outras vezes pessoas retratadas, inseridas em contextos que representavam, assim, que apresentavam a exuberância, né, da paisagem brasileira, que seja pela cor, pela forma ou pela luz intensa, né, das paisagens. A imersão do público era provocada pela luz mais baixa e a composição das cores no ambiente. A sequência das imagens foi muito bem cuidada, uma seleção que conduzia a narrativa artística, né, nos levando para muitos lugares diferentes desse país continental. Então, falando de todas essas exposições, a gente pode imaginar, né, do número de profissionais diferentes que são convocados a participar de um projeto único, um projeto curatorial. Cada um com o seu saber, e nessa troca, né, vai se construindo então essa exposição. Esse espaço vai se modificando e vai se constituindo enquanto um projeto único de arte. Museografia ou expografia é um dos itens do projeto de uma exposição. Assim como tem curadoria, design de iluminação, projeto de iluminação, existe o trabalho de museografia ou de expografia, que trata-se do desenho de uma exposição. Ele normalmente acontece depois de muitas conversas com o artista e com o curador. E a partir de então, o designer vai desenhar essa exposição, que habitualmente é apresentado em 3D. Esse projeto, então, consiste em vários itens e subitens. A primeira coisa é acomodar a obra, materializar aquilo que o artista pensou. Então, seja uma exposição de escultura, de pintura, ou mesmo um site específico, que é o que nós fazemos aqui no museu, que é o lugar específico onde os artistas fazem o projeto para o espaço, no caso o Galpão Vale, onde acontece ali toda a sua instalação, digamos assim, né, da sua obra.
O projeto expográfico, ele vai acomodar essa obra, ele vai receber a obra, criando paredes falsas, que é como a gente chama, estabelecendo uma paleta de cores para esse espaço, para essas paredes, muitas vezes displays, muitas vezes mesas, muitas vezes vitrines que vão mostrar o trabalho. Depende muito da natureza do trabalho em si. Mas é um trabalho bastante criativo, onde artista e designer trabalham juntos, evidentemente, com todo o olhar do artista, para que esse espaço, para que esse desenho, esse projeto, receba a obra do artista. Nunca e de maneira alguma esse desenho ou esse cenário deve aparecer mais do que a obra. Pelo contrário, ele deve receber a obra para poder fazer com que ela cresça e apareça da maneira que o artista queira. Então envolve uma quantidade de profissionais enorme, porque tem a marcenaria, tem revestimentos, tem pintura, tem acabamentos, enfim, tem os próprios montadores das exposições que trabalham junto com a museografia. Então, assim, é um trabalho extremamente importante, né, ligado ao artista, de forma a materializar aquilo que o artista pensou. Trabalhamos juntos também com o designer gráfico, que é o responsável pelo título da exposição, pelos todos os textos que serão diagramados nas paredes das exposições, legendas e etc. Então, é todo um conjunto de pensamento e de profissionais junto, inclusive o profissional de iluminação, que a gente chama de light design, que também trabalha junto com o design de expografia, de maneira que possam reproduzir, através da iluminação e da própria pintura, a cor adequada àquela que foi acordada com o artista e o designer, para dar o efeito desejado à obra do artista. Na maioria das vezes, nós, enquanto educadores, quando estamos na escola, né, organizando a exposição dos nossos alunos, que pode ser no corredor da escola, na sala de aula, enfim, nós estamos atuando como curadores, né? Estamos fazendo seleção, optando como isso vai entrar no espaço, né? E às vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Mas estamos ali exercitando essa curadoria, organizando o espaço, pensando nos trabalhos, né? Como isso vai ser visto pelo público. Então, todo o tempo a gente está também exercitando isso, né? O tempo e o espaço, né? Então, agora nós podemos falar novamente em espaço-tempo, porque só foi possível essa conversa, né? Essa conversa de hoje, esse diálogo, a partir dos registros que ficaram das instalações e dos sites específicos, né? As plantas, os desenhos, os depoimentos, os catálogos, né? Isso é exatamente esse material, né, que subsidia um pouco essa conversa, esse diálogo, né, a partir desse espaço, né? Então, o catálogo, né, das exposições com fotografias, eles foram o principal material, né, de pesquisa para essa conversa, né? E eles ficam também como registro, memória, e ele estabelece esse material todo, ele acaba estabelecendo uma relação do presente, mas conectando o passado e o futuro.